gostaria de falar sobre a crise, o conflito do escravo. Gostaria de trazer a sua mente, dirigir o seu pensamento com essa figura, com essa imagem que a Bíblia usa tantas vezes. A figura, irmãos, do escravo, a figura do servo, ela foi usada com muita frequência na palavra de Deus para expressar, para ilustrar, para ensinar a respeito do nosso relacionamento com Ele. Logo, nós não podemos ignorar esta figura, né? John MacArthur disse que se essa figura fosse entendida, talvez até alguns livros que ele escreveu para clarificar o Evangelho nem precisariam ser escritos, né? Se houvesse uma compreensão clara a respeito do que a Bíblia quer dizer quando ela usou essa figura do servo, que literalmente significa escravo. De fato, irmãos, chega a ser até escandaloso a gente falar sobre escravidão, sobre ser escravo, nesse mundo em que nós vivemos. E esse é um dos aspectos pelos quais a palavra do Evangelho é escandalosa para esse mundo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é escândalo para os que se perdem. Por que ela é escândalo? Por causa de muitos dos seus ensinos. E certamente esse é um deles. Um daqueles ensinos que causam impacto nas pessoas e que choca as pessoas, falar sobre a escravidão. O mundo se escandaliza com essas coisas, porque nós vivemos num mundo que valoriza muito a liberdade individual e o poder de escolha das pessoas. Na verdade, a liberdade é o que a nossa sociedade mais almeja. O que as pessoas querem de fato é serem livres. E tudo que for oferecido para as pessoas, tudo que for colocado para elas, que de alguma forma implique em diminuir a sua liberdade, cercear a sua liberdade, isso é rejeitado pelas pessoas. É por isso que nós vivemos uma época em que já não há mais censura na televisão, nós não temos mais autoridade, na verdade a autoridade está sendo gradativamente esvaziada. Os professores já não têm mais autoridade como tinha algumas gerações passadas, os próprios policiais já não têm mais autoridade, as pessoas ousam desrespeitar a sua autoridade, o governo é motivo de piada no nosso meio muitas vezes, porque aquilo que tinha autoridade, sem perceber, nós esvaziamos a autoridade deles, porque a autoridade, a própria palavra autoridade, parece ser um roubo da minha liberdade, e eu não quero me submeter a nada, eu não quero que nada cercie a minha liberdade, o meu poder de escolha. Então a nossa sociedade gradativamente tem eliminado tudo aquilo que possui qualquer conceito de autoridade, porque autoridade e liberdade parecem não andar juntas, parece que não caminham na mesma calçada, uma está de um lado da rua, a outra está do outro, o que não é a verdade segundo a palavra de Deus. Então o lema para a nossa sociedade é: liberdade é tudo. Agora, falar sobre escravidão, por causa disso, é extremamente ofensivo para esse mundo contemporâneo, porque as pessoas trazem em suas mentes a recente escravidão que houve aqui nas Américas. Então o que tem na nossa mente, o que tem na nossa memória, é essa escravidão que aconteceu aqui nas Américas, faz parte da nossa história e que você estudou lá no colégio, alguns de vocês ainda estudam isso, pensam sobre isso. Então quando se fala de escravidão, nós temos como imagem aquele tipo de escravidão, e não é esse que a Bíblia fala, não é esse que a Bíblia usa quando ela fala de escravidão. Então o que é difícil para as pessoas entenderem, compreenderem, o conceito de escravidão, é exatamente porque a Bíblia diz, pessoal, que não há, já foi dito isso aqui, não há ninguém que seja livre. Quem é livre? A Bíblia vai dizer que todos são de alguma maneira escravos. Na verdade, todos são escravos, uns de uma maneira, outros de outra. Todos estão presos a alguma coisa. Aliás, você aprendeu uma questão: se você não é casado, você é? Pode responder, pessoal. Joia, obrigado. Se você não é casado, você é solteiro. Então a palavra solteiro dá a impressão, pessoal, aqui, ó, sou livre.
É óbvio que o solteiro tem alguma liberdade quando comparado ao casado, o próprio apóstolo Paulo reconhece isso. Os casados cuidam da família, de como agradar o cônjuge. Os solteiros cuidam do Senhor, de como agradar o Senhor. No reino de Deus, então, os solteiros acabam tendo uma liberdade maior quando comparado ao casado. Só que ele usa a palavra solteiro dentro desse limite, porque nem o solteiro é solteiro, pessoal. Você sabia que quando você nasceu comprometido? Você sabia, moça, que quando você nasceu comprometida? Sabe com quem é o seu compromisso? Com seus pais. Você tem uma aliança com eles. Eles são responsáveis por você. E você está comprometido com eles. Sabe o que é interessante? É que lá em Israel, quando o menino nascia, no 8º dia ele era circuncidado. E a menina? Como que sabia que ela era de Israel? Como saber que ela era uma israelita de fato? Tinha que saber quem era o pai dela. Se o pai dela era circuncidado, ela era uma israelita de fato. Era o compromisso dela com o pai dela, a ligação dela com o pai dela, provava que ela era uma israelita de fato. Veja que não existe, de uma certa forma, solteiros livres para fazer o que quer. Você sempre tem responsabilidade com alguém. E a Bíblia reconhece isso, a Bíblia vai falar sobre isso. Então, o que é a conversão? O que significa a salvação? A salvação, ela é, na verdade, uma troca de senhores. Deixamos os senhores ruins, em que servíamos outrora, antes da nossa conversão, e passamos a servir um Senhor bondoso, passamos a servir um Senhor gentil, passamos a servir um Senhor galardoador de coisas boas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como a Bíblia fala, Israel foi escravo no Egito por 430 anos. E quando o Senhor envia Moisés para lá, para libertar o povo de Israel daquela escravidão, quando o Senhor o põe a caminho da terra prometida naquele deserto, o Senhor diz: porque vocês foram libertos do Egito, não significa que vocês são livres, vocês foram libertos do Egito para me servir, o Senhor diz. E ele diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele os abençoará o vosso pão, lhes dará água, e vai curar as vossas enfermidades. Mas ele disse: servireis ao Senhor vosso Deus. E essa palavra servir significa servir como escravo. Mais veementemente ainda, o Senhor diz em Levítico capítulo 25, versículo 55, porque os filhos de Israel me são servos, me são escravos. Escravos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja o que ele está dizendo: vocês eram escravos de Faraó e agora vocês são meus escravos. Eles nunca foram livres, por assim dizer. Foram livres do Egito, mas imediatamente colocados sobre a escravidão bondosa ao Senhor Deus, que cuidaria deles e daria pão para eles, daria água para eles e curaria suas enfermidades. Então as pessoas que rejeitam o Evangelho, elas pensam que são livres. Elas pensam que o Evangelho, ou em alguns casos, qualquer tipo de religião, vai prendê-las, e elas não querem ser presas. Elas querem continuar livres, porque elas pensam que são livres. Elas pensam que têm liberdade, mas na verdade elas não são. A Bíblia diz que elas são escravas do seu próprio pecado. E são escravas de um Senhor que é muito maldoso. Porque o pior Senhor que existe é aquele que te escraviza e porém mente para você dizendo que você é livre. Você está sob o controle dele, ele está te dominando, ele está te levando para onde ele quer, fazendo você fazer o que ele quer e ao mesmo tempo comunicando para você que você é livre, que você está fazendo porque você quer, porque você deseja. Esse é o Senhor maldoso. O Senhor não mentiu para nós. Vocês vão ser meus escravos. Vocês vão me servir. Porém, eu vou cuidar de vocês, porque eu sei recompensar aos meus servos. Aí quando a gente pensa na escravidão naqueles dias do Império Romano, que foi muito usado no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus falava, por exemplo, sobre servo, eu imagino, irmãos, os discípulos assim, eles olhavam para o lado, eles podiam ver um servo ali servindo ao seu Senhor. Enquanto Jesus falava com eles, eles podiam olhar para o lado e ver um escravo ali servindo o seu Senhor.
porque a escravidão era tão comum, disse que no Império Romano cerca de 1/5 do trabalho era realizado por escravos, que poderia haver 12 milhões de escravos no Império Romano. Em cidades maiores como Roma e Corinto, 1/3 da população era composta de escravos. Então a coisa mais fácil que tinha era você encontrar um escravo. Agora interessante, veja como a escravidão naqueles dias era diferente das de hoje. Podia haver escravos professores, escravos médicos, escravos trabalhando em casa, escravos trabalhando no campo. Tinham médicos, por exemplo, que ele era um escravo. Ele cuidava da saúde das pessoas, mas servindo como escravo ao seu dono, ao seu proprietário. Então veja que era uma escravidão diferente dessa que vem à nossa memória, nós que habitamos aqui nas Américas. Então a figura de um escravo era muito comum, era muito real para eles. Porém, um escravo não tinha direitos, não tinham leis para ele, não tinham leis que o protegessem. Sua única lei era a vontade do seu senhor. Sua única lei. Eu gosto daquela passagem de Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, quando o servo do centurião romano está doente e ele manda chamar o Senhor Jesus para que viesse curar o seu servo. E quando o Senhor Jesus vem chegando, está perto da casa dele, ele manda outros dizerem para o Senhor Jesus: peça para ele não vir, porque eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Peça para ele, fala para ele, apenas dizer com uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Porque eu sou um homem sujeito às autoridades, e tenho homens sob a minha autoridade. Se eu disser a esse vai, ele vai. Se eu disser a esse vem, e ele vem. Se eu disser a ele faz isso, e ele faz. Quando o Senhor Jesus ouviu isso, irmãos, o Senhor Jesus se admirou. Eu queria estar lá, irmãos. Puxa, como eu queria estar lá. Às vezes eu falo para Deus: Senhor, eu nasci na época errada. Eu queria olhar a cara do Senhor Jesus para ver a expressão de admiração dele, porque o texto diz: com isso admirou-se o Senhor Jesus e disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. A fé daquele homem não estava no fato dele crer que o Senhor Jesus podia curar o seu servo. A gente acha que é isso, né? A fé que leva à cura. Não, a fé dele estava no fato de reconhecer que Jesus é a maior autoridade que existe. E se Jesus dissesse com uma palavra a enfermidade que estava no servo dele, ia sair, porque aquela enfermidade era serva de Jesus. E foi isso que Jesus admirou naquele homem. Foi isso que levou ele a se surpreender e afirmar: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. E desde aquela hora o servo dele ficou curado. Porque no que estava? Estava na autoridade dele, reconhecer a autoridade e reconhecer quem está sob a autoridade. Então, se um servo recebesse uma ordem, era na hora. Se eu disser vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Se eu disser faz isso, ele faz. O servo não questiona, o servo não pergunta, o servo não afirma suas vontades, ele não entra em atrito, ele simplesmente faz. E aí Jesus disse: eu não vi uma fé como essa em Israel. Isso é fé, isso é confiança no senhorio de Cristo. Então o servo naqueles dias, ele não tinha vontade própria, e ele também era passivo de receber punições caso ele se rebelasse contra o seu senhor. O seu senhor tinha direito de quebrar seus ossos, o seu senhor tinha direito de açoitá-lo, o seu senhor tinha direito de torturá-lo, o seu senhor tinha direito de crucificá-lo, e a lei romana permitia isso. Um servo então não tinha leis que o protegessem, mas a sua vontade estava totalmente entregue nas mãos do seu senhor. É essa figura que Jesus evoca, essa figura que Jesus traz, é essa situação que ele colocou para os seus discípulos. Porém, ele, obviamente, não era como os senhores romanos. Ele é um bom senhor. Ele é um senhor compassivo, né? Quando os seus discípulos estavam discutindo para ver quem era o maior, e eles ficaram com raiva de João e Tiago, porque João e Tiago pediram para Jesus para quando no reino dele um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Quer dizer, os outros iam sobrar. E eles começam a discussão entre eles, porque os 10 ficam com ódio deles. Mas quem eles pensam que são para sentar um à direita e o outro à esquerda dele? Por que eles se acham melhores do que nós?
E aí Jesus vai dizer para eles: sabeis que os governadores dos povos dominam sobre eles, e de que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Contudo, não será assim entre vós. Entre vós, quem quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo, tal como eu. Ele diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse: sejam como eu não estou aqui para me servir, eu não estou aqui para me beneficiar de algo, eu estou aqui para me entregar totalmente como um escravo que veio para trabalhar como escravo, e não para receber alguma coisa em troca. Então Jesus deixou bem claro que o seu chamado era para que eles fossem escravos em suas mãos, porque ele havia dado o maior exemplo de obediência. Ele tinha dito que a sua comida consistia em fazer a vontade do seu Pai e não a dele. E aí Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, que ele mesmo sendo Deus não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, não é? E a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então quando ele diz, tal como eu fiz, vocês vão fazer também? Então ser escravo significa obedecer em tudo, em tudo. Agora, irmãos, é óbvio, isso é uma figura, isso não contradiz a questão da filiação, como o pastor Bob falou há pouco. Uma coisa não contradiz a outra. Quando o Senhor Jesus evocou essa figura do escravo, Ele queria mostrar o padrão de relacionamento que Ele quer ter com os seus servos, e o que Ele espera receber dos seus servos, uma obediência como a do escravo, mas na condição de filho. Uma obediência voluntária, uma obediência amorosa por parte dos seus servos. Então, ser escravo significa obedecer em tudo. Agora, quem é o escravo obediente? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Versículos de 25 a 27. Primeira Coríntios capítulo 9, versículos de 25 a 27. A palavra de Deus diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, Senhor. Nos ajude, Senhor, de forma que nós possamos ser nutridos por ela, alimentados por ela, e os nossos pensamentos sejam moldados por ela, Senhor. Cuida de nós nesse tempo aqui, Senhor. Queremos fazer isso na dependência do Senhor, do poder do Teu Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem é o escravo obediente? Aqui o apóstolo Paulo está, nesse momento dessa carta, falando do esforço que ele estava colocando, daquilo que ele estava fazendo para entregar o evangelho de uma forma obediente. No versículo 16 ele vai dizer, ai de mim se não anunciar o evangelho, pois me é imposta esta obrigação. Então ele sabia que ele, como servo de Cristo, como escravo de Cristo, ele tinha que anunciar o evangelho, e ele deveria fazer isso de uma forma em que houvesse obediência total. E aqui ele compara a sua obediência com um atleta. Ele faz aqui, irmãos, usa como contexto aqui do seu princípio, para ensinar esse princípio, jogos que existiam naqueles dias, eram os conhecidos jogos istmos, que aconteciam ali mesmo na região de Corinto. Eram os jogos que antecederam as Olimpíadas modernas, né? Jogos influenciados pelos gregos.
Então haviam ali os jogos naquela região de Corinto, e o apóstolo Paulo então traz duas imagens daqueles dias de jogos que eram praticados ali na cidade de Corinto. Haviam várias modalidades, mas ele usa duas aqui: a corrida e a luta. E os atletas, eles se preparavam duramente para estes jogos. Os atletas, eles recebiam como prêmio uma coroa de pinheiro. Era o único prêmio que eles recebiam, uma coroa de pinheiro. Por isso é que ele vai dizer aqui que eles, para receber uma coroa corruptível, nós, para recebermos uma coroa incorruptível. Era o prêmio que eles recebiam. Alguns atletas, quando eles voltavam para a sua cidade natal, se eles tivessem ganhado a prova, agora outra coisa, irmãos, só o primeiro lugar ganhava. Era uma coroa de espinho, não tinha medalha de prata e nem de bronze. Era só a coroa de espinho, não, a coroa de pinheiro. A coroa de pinheiro. Só isso. Porém, quando ele chegava na cidade dele, a cidade dele poderia dar algum prêmio para ele. Algumas cidades davam para os seus atletas que tinham ido representá-la nos Jogos Istmos prêmio em dinheiro. Algumas cidades faziam isso, nem todas. Então o prêmio era basicamente simbólico. E aí o apóstolo Paulo contrasta aqui o prêmio que eles recebiam com o prêmio que nós recebemos. O pinheiro tinha pouca duração, mas a coroa que nós recebemos, ela é eterna. A palavra incorruptível aí significa imortal. E aí Paulo usa esse cuidado que o atleta tinha como uma metáfora para o servo de Cristo. O princípio aqui é o domínio próprio. Quem é o escravo obediente então? O escravo obediente é aquele que tem domínio próprio. Por isso é que ele diz, todo atleta em tudo se domina. O princípio aqui é o domínio próprio. Agora você percebe que domínio próprio já é uma coisa, já envolve alguma tensão. Domínio próprio já envolve algum conflito. O domínio próprio envolve uma resistência, o domínio próprio, ele envolve uma luta, tanto que a própria palavra atleta, aqui no original, é de onde nós tiramos a nossa palavra agonia e o nosso verbo agonizar. É isso que significa a palavra atleta. O atleta, ele se empenhava tanto para ganhar a prova, que era como se ele estivesse agonizando. E a palavra agonizar era a mesma palavra para usar para uma pessoa que estava morrendo, porém percebia-se naquela pessoa um esforço enorme para manter-se viva. Ela lutava intensamente contra a morte, e por isso que foi usada a palavra agonia para falar sobre a pessoa que estava morrendo. Porém a mesma palavra é usada aqui para o atleta, é como se o atleta estivesse desejando tanto ganhar a prova, ele queria tanto ganhar, que ele colocava todo o esforço, como se ele estivesse morrendo e estava desejando ficar vivo. É a mesma ideia. Então envolve agonia, a palavra agonia então envolve tensão. Para obedecer, não se obedece sem algum grau de tensão. O domínio próprio significa essa luta intensa, porque há uma resistência, há um oponente, há algo vindo na direção contrária, e eu preciso lutar contra isso, eu preciso oferecer resistência a isso. A palavra domínio próprio implica nisso. Agora, de onde vinha a resistência do atleta? A resistência do atleta vinha de dentro dele mesmo. E ele falava, puxa vida, vai ter maratona hoje à tarde? E esse almoço aqui na minha frente, estou com uma vontade de comer essa comida aqui, mas se eu comer eu vou correr mal à tarde. Que conflito! Eu já nem mesmo entendo o meu próprio modo de agir. O almoço eu quero comer, se eu não como, e correr que eu quero correr, eu não consigo. E eu estou em conflito agora, eu preciso fazer uma escolha agora, e eu preciso dominar a mim mesmo. Então o que é dominar a si mesmo? É exercer um controle sobre aquilo que eu estou com vontade de fazer. Eu quero fazer, há uma força aqui dentro desejando, e me levando a fazer, mas o que eu faço agora? O que significa domínio próprio? É controlar a própria vontade. Por isso que ele diz, o atleta em tudo se domina. Há uma vontade dentro dele. Irmãos, é o mesmo que acontece com o escravo de Cristo. Ele encontra resistência para obedecer ao seu Senhor, e é necessário um grande esforço para obedecer. Não existe obediência sem esforço. A ideia de ser um escravo, então envolve não ter vontade própria. Agora você precisa reconhecer, a vontade existe. Ela está aí presente no seu coração. Ela está aqui presente no meu coração.
Ela está aqui exercendo a sua força e muitas vezes ela vem como uma grande avalanche. E eu sou chamado a exercer controle sobre ela. E é assim, desde que o pecado entrou na humanidade. Adão desobedece ao Senhor no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 4, Caim e Abel vão oferecer seus sacrifícios ao Senhor. O Senhor recebe o de Abel, rejeita o de Caim. Quando Caim percebe que o seu sacrifício é rejeitado, cai o semblante dele, ele fica irado, e o Senhor olha para ele e diz: por que decaiu o teu semblante? Por que andas irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A necessidade de domínio próprio existe desde Gênesis. Sabe o que Deus estava dizendo para Caim? Rapaz, você vai sentir um desejo tão grande de matar seu irmão. O pecado jaz à porta. Você vai desejar estrangular seu irmão. Mas domine esse desejo. Exerça controle sobre esse desejo. A ti cumpre dominá-lo. Mas o que Caim fez, você sabe o final da história. Ele preferiu atender o seu desejo. Nós precisamos reconhecer, muitas vezes nós desejamos coisas que não são a vontade do Senhor. E irmãos, às vezes a gente recebe o Evangelho de uma forma distorcida, a gente fica achando que Deus, na graça dEle, no Evangelho, na salvação, Ele vai tirar de mim o desejo de pecar, mas Ele nunca prometeu isso aí. Ele nunca prometeu para você que você vai fazer uma campanha de oração, 7 dias no monte, e quando você sai de lá, pessoal, ó, acabou todo o desejo de pecar, você vai sair o homem mais santo que esse mundo já viu. Aí nós vamos ter que reescrever a Bíblia. Porque quando você tira o Senhor Jesus, o Senhor falou de João Batista, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Aí nós vamos ter que colocar você lá no lugar de João Batista. Para substituir. Não é assim que acontece. Às vezes a gente fica atacando o problema de forma errada, a gente não quer sentir vontade. Ah, como eu não queria sentir vontade de pecar. O Senhor não prometeu isso, mas Ele prometeu pela graça dar poder para você exercer domínio sobre a vontade que surge no seu coração de desagradar a Ele. O poder do Evangelho me concede essa capacidade para que eu possa exercer domínio sobre os meus desejos. E eu não preciso sequer ter vergonha de reconhecer que eu tenho desejos. Por isso que o apóstolo Paulo reconhecia. E nesse texto ele reconhece que ele próprio tinha seus desejos, que eram contrários aos desejos de Deus. Então, se não houver humildade para reconhecer que o desejo existe, eu não recebo o poder para exercer domínio sobre o desejo. Então a gente acha que às vezes o Senhor vai tirar o desejo. Sabe, às vezes a gente fala assim, não, é da vontade de Deus que eu caso com essa pessoa, porque se não fosse isso, Deus não teria colocado esse desejo tão grande no meu coração, essa paixão tão grande no meu coração por essa moça. Paixão, pessoal, é culpa sua. A própria palavra paixão tem a ver com carne na Bíblia. É o sentimento no corpo. O mundo tem ensinado você a valorizar a paixão. A Bíblia ensina você a valorizar o amor racional e submeter a paixão ao amor racional. Mas a gente às vezes diz, não, se não fosse de Deus, eu não teria esse desejo tão forte, essa vontade tão grande no meu coração. Isso tem que ser de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Isso sou eu é que produzo isso, mas Deus me deu condição para eu sacrificar isso, exercer domínio sobre isso. É assim que Ele fala. Quando o apóstolo Paulo diz para eu andar em espírito e não andar na carne, ele deu os aspectos do fruto do espírito, você lembra? Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então por que tem domínio próprio? Por que um dos aspectos do fruto do espírito é o domínio próprio? É porque eu vou precisar dele. Eu vou precisar desse aspecto do fruto do Espírito na minha vida agora como um crente, porque vão surgir vontades, vão surgir desejos que não devem ser satisfeitos. Aí teu amigo te convida para você ir lá para aquela balada lá, ou ir para aquele passeio, final de semana na praia, ou final de semana no campo. E aí você sabe que lá vão rolar coisas não legais para um crente, mas eu estou com uma vontade de ir, vai ser tão divertido, e aí fica aquele conflito. Crentes passam por esse conflito. E agora eu vou ou não vou? Digo sim ou não? O que eu faço? Eu estou com vontade de ir. Eu estou desejando ir. Eu quero muito ir. Mas ao mesmo tempo eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. E um dos aspectos do seu fruto é exercer domínio sobre o que eu quero.
Então eu não vou. A vontade está aqui, ela continua a estar aqui, mas eu estou dominando sobre ela. Eu estou controlando ela. Ela não está me dominando. Eu estou exercendo com o poder do Espírito Santo o domínio sobre ela. Irmãos, Deus não tira a vontade, Ele dá poder para vencê-la. Porque há em nós tanta vontade de desagradar a Deus, há em nós tantas paixões que precisam ser dominadas, para que nós reconheçamos o tamanho da graça do Senhor. Conhecer o tamanho do amor de Deus implica em conhecer o tamanho da minha necessidade do amor de Deus. Sabe assim? Quanto Deus precisou caminhar, é o tamanho do amor dele por você. É o tamanho. Então, se você acha que você estava perto, o amor de Deus é pequeno. Mas se você acha que estava longe, o amor dele é grande. Você quer amor grande ou quer amor pequeno? É outro conflito para você resolver. Não, eu quero amor grande. Mas peraí, para isso eu preciso reconhecer que eu estava muito longe. Mas eu não acho que eu estava tão longe assim. Tem tanta gente pior do que eu. Não, mas eu estava, porque senão o amor dele é pequeno. Pessoal, eu sei que o amor dele é grande, porque ele foi buscar onde eu estava. Ele caminhou muito para chegar lá. Entre aspas, né? Porque o amor dele, e o amor dele vem e me dá o poder para eu vencer as minhas vontades. Por isso que o culto racional envolve domínio próprio. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é domínio próprio, é uma outra maneira de dizer domínio próprio, exercer domínio sobre o meu corpo. Eu o sacrifico, eu o apresento como um sacrifício vivo. Então, quando acontece, eu quero, mas Deus não quer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sacrificar a minha vontade. O problema é que existe um evangelho sendo anunciado para você, que diz que a sua vontade pode coincidir com a de Deus. Irmãos, pode mesmo. Sabia? Sabia que ela pode? Pode. Mas o problema é que muitas vezes eu uso isso para me beneficiar. Eu quero tanto que eu falo, eu acho que é de Deus isso aqui. E eu fico mentindo para mim mesmo, porque eu não estou disposto a abrir mão daquilo. Eu não estou disposto a exercer domínio, então eu fico mentindo para mim. É possível que a vontade de Deus seja a minha vontade. Por exemplo, o Senhor Jesus diz para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, a igreja odiando uma coisa que o Senhor Jesus odiava. Casou. Mas muitas outras vezes ele disse: tem porém contra ti que você faz isso, eu não quero. Então às vezes bate, mas nem sempre. Quando não bater, nós precisamos entender que então nós precisamos sacrificar a nossa vontade. Segundo, então, o escravo obediente é aquele que tem domínio próprio. Mas o escravo obediente também é aquele que tem um objetivo definido. Veja o versículo 26, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aqui ele traz para o diálogo essas duas provas que existiam naqueles jogos, não é? Dentre outras, que são a corrida e a luta. Mas ambas os atletas tinham que ter um objetivo muito bem definido. O corredor, quando ele corria, ele olhava firmemente para a linha de chegada. E o lutador, ele não perdia o seu oponente do alcance dos seus olhos. Ele não perdia. Então a corrida tinha uma meta. Os atletas corriam, quando chegava na curva, eles fechavam a curva. Sabe por quê? Para diminuir a distância da meta. Ele queria chegar na meta. O objetivo era chegar lá e chegar em primeiro lugar. O segundo lugar não adiantava, tinha que ser o primeiro. Então ele colocava todo o esforço. E para isso ele fazia o quê? Ele nunca perdia a meta de vista. É o mesmo exemplo, por exemplo, que o autor aos Hebreus usa lá em Hebreus capítulo 12. Tendo essa nuvem de testemunhas ao nosso redor, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. É a mesma ideia. Não perder de vista, ter um objetivo claro, ter uma meta bem traçada. É assim que o atleta fazia. O lutador, ele procurava não dar golpes no ar. Por quê? Porque se ele desse golpe no ar, primeiro que o oponente dele ia passar intacto. O oponente dele não ia sofrer nada. E ele ia perder suas energias, desferindo golpes no ar. Mas Paulo aqui, então ele fala que a ideia é ter um objetivo definido. Em outros lugares ele vai usar a palavra sobriedade. Sabe o que é ser sóbrio na Bíblia? Ser sóbrio na Bíblia é mais do que não estar bêbado.
Ser sóbrio na Bíblia é ter um objetivo definido. Por isso ele vai dizer aos Tessalonicenses assim, irmãos, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e da esperança, o capacete da esperança da salvação. Então ele diz, nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Então o sóbrio, ele tem um objetivo definido, ele traça uma linha, é isso que eu vou fazer da minha vida, e nada vai me desviar, mesmo quando as minhas vontades surgirem, eu não permitirei que elas me desviem do meu objetivo, eu chegarei ao meu objetivo, porque eu corro não sem meta, e eu esmurro não como desferindo golpes no ar, eu não estou, a ideia aqui de correr sem meta, irmãos, é correr de uma forma incerta, correr sem saber para onde vai chegar. E aqui talvez a gente possa trazer a figura de um bêbado aqui, né? Diz que 2 bêbados saíram, né? 2 amigos saíram para beber, pessoal, beberam. E quando foi 2 da manhã, eles estavam voltando para casa, e andando daquele jeito que você está imaginando aí mesmo. E aí eles andando assim, aí chegou numa determinada casa, tinha uma mulher no portão, a mulher olhou para os 2 e falou, mas vocês 2 são sem vergonha mesmo, hein? Isso são horas de chegar, 2 da manhã, aí os 2 disseram para ela assim, olha senhora, a senhora vê qual dos 2 aqui é o marido da senhora, porque o outro precisa continuar aí para ver onde ele mora. Ele não sabe onde ele vai chegar, mas o atleta, o lutador, ele tinha um objetivo definido. Irmãos, o pecado fez com que nós percamos o objetivo. Você sabe por quê? Porque o pecado, ele toca tanto os nossos sentimentos, as nossas vontades e as nossas emoções. A gente é tão sensitivo, especialmente nós latinos, a gente quer sentir para fazer as coisas. Eu não quero traçar um objetivo e fazer mesmo sem vontade. Eu quero sentir para fazer. Então se eu sentir é de Deus, se eu não sentir não é de Deus. Não tem esse versículo na Bíblia. O Senhor mandou o apóstolo Paulo pregar em Corinto e ele não sentiu nenhuma vontade. Ele tinha tido uma experiência em Atenas, e quando ele chega em Corinto, ele diz, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Aí ele até procurou lá uma sinagoga para pregar, mas ele foi rejeitado, aí ele foi na casa ao lado e começou a pregar lá naquela casa. Deus salvou algumas pessoas, mas à noite ele estava tão desanimado, que ele não queria falar para ninguém. Eu não estou sentindo nada. Minha vontade aqui é não falar para ninguém. Aí o Senhor Jesus aparece para ele à noite e diz, não temas. Toda vez que o Senhor fala isso, não temas, é porque a gente está desanimado, a gente está sem vontade, a gente está sem força. E o Senhor Jesus falou para ele assim, não temas, fale e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade, ninguém ousará fazer-te mal. Aí Paulo fica 1 ano e meio pregando lá em Corinto, nasce. Veja, se o apóstolo Paulo desobedecesse o Senhor, nós não teríamos a igreja de Corinto, talvez o Senhor usasse outro. Mas vamos supor que não. Você não teria esse texto aqui, que foi escrito para Corinto. Se dependesse dele, ele estava tão desanimado que ele ficou, e cara, não vou falar. E o Senhor, Paulo, o grande apóstolo Paulo passou por um momento de desânimo, e o Senhor disse, não temas, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ele levantou e foi falar. Como um servo obediente, como ele está dizendo aqui, ele foi falar, mas vontade ele não tinha. Nós esperamos muitas vezes ter vontade para fazer. É por isso que muitas vezes nós não fazemos, porque nós esperamos sentir, são as emoções, são os sentimentos, mas não é assim que funciona. O servo do Senhor, ele é racional, ele tem um objetivo, ele pensa. Aliás, acusam você na faculdade, por você ser cristão, de você ser alguém que não pensa. Mas deixa eu dizer para você, o crente em Cristo Jesus, especialmente o crente maduro na fé, é a única pessoa que pensa nesse mundo aqui. Porque um dos aspectos do Evangelho é resgatar a capacidade de pensar. Você sabe por que eu quero obedecer a Cristo? Não é porque eu não tenho capacidade de pensar, é porque eu penso. Eu quero obedecer a Ele porque eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar bem o meu depósito até aquele dia. Jó disse no meio daquele conflito todo, eu sei que o meu Redentor vive. Mas a gente fala assim, olha, se eu sentir, eu obedeço. Você não precisa sentir, você só precisa saber. Saber não é sentir. Sentir é uma coisa, saber é outra. Você sabe? Então faça. Eu sei em quem tenho crido. Eu não preciso sentir. Mas o mundo não pensa, pessoal. O pecado rouba a capacidade de pensar. As pessoas fazem o que têm vontade. As pessoas não têm autodisciplina.
As pessoas fazem o que dá na telha. Esse é o mundo que nós vivemos. Deu vontade, faz. O crente não é assim. O crente, especialmente o crente maduro, ele pensa. Aliás, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que já foram citados tantas vezes aqui, quando ele diz a respeito do culto racional, a palavra racional lá é de onde nós tiramos a nossa palavra lógica. É culto lógico, é pensado, é raciocinado. Existem coisas que estão tentando me afastar disso, vontades, desejos e emoções que estão tentando me afastar do meu objetivo, mas eu não vou fugir do meu objetivo, porque eu penso, eu ajo pelo que eu penso, não pelo que eu sinto vontade, não pelas minhas emoções, porque o atleta, você acha que ele não tinha vontade de comer antes de uma prova? Você acha que ele não tinha vontade de satisfazer todos os seus desejos antes de uma prova? Mas quando ele estava se preparando, ele em tudo se dominava, porque ele pensava. É o raciocínio. A nossa fé, irmãos, ela é a fé produto de alguém que pensa, que raciocina e que entende que vale a pena obedecer o Senhor. E essa é a mudança que o Senhor está fazendo na nossa vida, nos levando a pensar. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Essa palavra aconselhar significa ensinar, estimular o outro a pensar. Conselho na igreja, ele envolve muito mais uma mudança na forma de pensar do que necessariamente uma mudança de atitude. A mudança de atitude vai ser resultado da mudança na forma de pensar. Veja que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem é o crente? O crente é alguém que pensa diferente do mundo. A grande diferença do mundo não está na forma de se vestir, não está na forma de falar. A gente, quando a gente converte, né, a gente aprende o nosso linguajar próprio, né? A gente aprende o nosso igrejês, né? Crentez, seja lá o nome que você queira dar, o idioma, né? Então a gente começa a fazer uma reforma no nosso vocabulário, começa a fazer uma reforma na nossa forma de se vestir, mas muitas vezes alguém que não fala mais o que falava antes da conversão, não se veste mais como se vestia antes da conversão, mas no pensamento ele pensa igual ao mundo. A coisa apertou para o lado dele, ele age como o mundo. Porque ele não pensa, ele não raciocina, mas a grande mudança é na forma de pensar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é por isso que alguém que pensa como Cristo, eu creio que ele vai se vestir de forma diferente, ele vai falar de forma diferente, e isso vai se refletir no seu exterior, mas como resultado do seu pensamento. Deus quer servos voluntários. Escravos voluntários. Muitas vezes, Deus tem dominado os seus desejos. Muitas vezes Ele tem dominado os meus desejos. Aliás, a igreja é uma das coisas, é uma dos instrumentos que Deus usa para exercer domínio sobre meus desejos. Você sabe que muitos pecados, para serem praticados, requer que você esteja sozinho, sem ninguém por perto. E o que é a igreja? Não existe igreja de uma pessoa só. A igreja tem sempre que ter mais de uma pessoa, na verdade, para ser igreja. Sabe por quê? É Deus cuidando um do outro. Quando tem pessoas perto de mim, eu não consigo praticar todos os meus desejos. É Deus exercendo domínio sobre os meus desejos. Mas Deus não quer que pare aí. Ele quer que eu mesmo aprenda a exercer o domínio sobre os meus desejos. Ele quer que eu pense, que eu raciocine sobre isso. Ele quer isso. Então Ele me dá a capacidade de pensar a fé do culto racional para eu raciocinar. Agora, por último, irmãos, o apóstolo Paulo também demonstra aqui que o servo que obedece é aquele que teme a desqualificação. Não é porque ele tem medo da punição do seu Senhor, mas é porque ele quer agradar tanto o seu Senhor, ele quer agradar tanto aquele que o salvou, que ele teme ser desqualificado. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo ainda está aqui na sua mente os jogos istmicos. Porém aqui ele traz uma outra figura que era presente nos jogos, era o arauto. O arauto era aquele que anunciava o início dos jogos, é aquele que apresentava as provas que aconteceriam nos jogos, e aquele também que apresentava as regras para as provas. Esse era o arauto.
Ele chegava lá e anunciava: vai ter início os jogos, as provas serão essas e as regras serão essas. Ele anunciava isso. Tanto que lá em 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que o atleta não é coroado se não jogar segundo as normas, se não correr segundo as normas. Haviam normas para as provas, haviam regras para as provas. E o apóstolo Paulo diz aqui: ao mesmo tempo que eu sou um atleta, eu sou um arauto. Ao mesmo tempo que eu sou o arauto, eu sou um atleta. Eu anuncio as regras, e eu temo de que eu tendo anunciado as regras, eu mesmo venha a desobedecê-las. Esse temor deveria existir em todos nós. O temor de não obedecermos aquilo que nós mesmos estamos falando, aquilo que nós mesmos cremos e muitas vezes defendemos. E Paulo se coloca aqui há uma humildade dele. Ele está sendo humilde aqui. Veja que ele não está aqui se apresentando como alguém que não era passivo de cair, passivo de errar. Há uma humildade aqui por parte do apóstolo. Ele afirma que ele tinha medo de ser desqualificado. Agora, aqui ele está dizendo que ele, como arauto, ele apresentou quantas coisas a respeito do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 27, ele vai dizer: eu jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Quantas coisas ele havia ensinado, quantas coisas ele havia pregado. E ele disse: eu tenho medo de, tendo pregado a tanta gente, venha eu mesmo a ser desqualificado. Então o que eu faço? Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Eu luto contra as minhas próprias vontades, porque eu sei que eu prego uma coisa e eu sinto desejo de não praticar aquilo que eu mesmo preguei. Isso aqui é muito bom, sabe por quê? É para você saber que nós que pregamos, pastores, líderes da igreja, passam as mesmas dificuldades que vocês passam, as mesmas lutas que vocês passam. Eu sei que muitas vezes você está ouvindo o seu pastor pregar e corre no seu pensamento assim: o pastor fala isso aí porque ele não está lá em casa. Ele está falando assim porque ele não sabe o que eu passo, ele não sabe a luta que eu estou passando, o conflito que eu estou passando. Talvez ele não saiba mesmo, meu irmão, mas você também não sabe as lutas que ele passa. Você também não sabe o que pesa sobre ele, porque todos nós somos passivos de cair. Não existe super crente, não existe super homem da fé cristã. Todos nós somos passivos e nós devemos temer a desqualificação, ensinando a outros e correndo o risco de não praticar aquilo que nós mesmos ensinamos. Então requer um esforço intenso, e ele aqui está dizendo: eu esmurro o meu corpo. O que isso significa? Ele está dizendo: eu nego a mim mesmo o tempo todo, e sempre surge no meu coração o desejo de desobedecer aquilo que eu mesmo tenho pregado. Então ele tinha isso em mente. Ele tinha dito para Timóteo: nenhum soldado se envolve nos negócios dessa vida, mas procura unicamente satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Então ele dizia: o meu objetivo é satisfazer ao meu Senhor, e eu tenho medo de não satisfazê-lo, porque isso não seria correspondente com o que Ele fez por mim. Eu quero ser grato a Ele, eu não quero ser desqualificado. Quem é obediente? Nós temos que ter esse temor, irmãos. O temor, na verdade, quando nós nos convertemos, nós fomos colocados numa grande luta, e temos um grande inimigo. E quando a gente fala do nosso inimigo, vem à nossa mente o diabo, né? Ele é um inimigo de fato. Mas tem um inimigo que nós muitas vezes ignoramos: somos nós mesmos. Eu mesmo sou um grande impedimento para que eu obedeça ao meu Senhor. Porque meu Senhor fala coisas para mim que eu não estou com vontade de fazer. Ele fala coisas para mim que eu não sinto disposição de fazer. E para eu obedecer, é necessário fazer isso aqui. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo ensinado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Não tem jeito de fazer negócio aqui, pessoal. A ideia de sermos escravos de Cristo é isso. Não dá para negociar. Ou haverei de agradar a um e desagradar o outro, ou haverei de agradar o outro e desagradar o um. Não dá para negociar.
tem que haver o sacrifício pessoal, a disposição de honrar o meu Senhor em amor, esmurrando o meu corpo. Não dá para fazer negócio aqui, não dá para tentar fazer associação aqui. Existe um evangelho sendo pregado que está tentando fazer negócio com a carne. E o mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, versículo 14, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, esmurre ela, esmurre, reduza a carne à escravidão, lute contra ela. Hebreus capítulo 12, versículo 4 vai dizer, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. São figuras que a Bíblia usa para mostrar a intensidade dessa luta, a força dessa luta. O pecado não é mais nosso Senhor, nós não devemos mais obediência a Ele, fomos libertos como ouvimos, não precisamos mais obedecer a Ele. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, não reine portanto, veja, não reine, não seja Senhor, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado não é mais nosso Senhor. Então o que significa ter Cristo como Senhor? Significa que nós entramos numa luta, porque tem um outro Senhor que quer roubar-nos, e esse Senhor está dentro de nós, Ele oferece resistência a nós, Ele é um oponente a nós, e nós precisamos lutar contra Ele, lutar o tempo todo, vigilância o tempo todo, observância o tempo todo. Como disse Martinho Lutero, né? A minha vontade é escrava, ela é escrava do pecado. Eu preciso reconhecer isso. Muitas vezes, o que eu quero não é o que o Senhor quer para mim. Então, Cristo é o nosso Senhor e devemos obediência somente a Ele. Isso significa reduzir o nosso corpo à escravidão, para sermos aprovados por Ele e consolados por Ele. Quando isso acontecer, você não pense que a vida cristã é uma grande frustração, porque o Senhor tem prometido, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Fico imaginando a vida de privação que esse homem passou, o apóstolo Paulo, mas quando ele parte para o Senhor, ele parte com grande satisfação. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Que o Senhor nos ajude a vivermos única e exclusivamente para Ele, não para as nossas vontades.